Olá, obrigado por estar conosco aqui na TV Princesa em mais uma edição do Conversa Franca. O meu bate-papo de hoje vai ser com uma das vozes mais conhecidas no rádio do sul de Minas. A história do meu entrevistado se mescla com a da cidade e da região, seja comentando ou fazendo parte das ações em diversas áreas. Hoje eu tenho a honra de conversar com o radialista e advogado José Galvão Conde, da Rádio Vanguarda FM. Galvão, muito obrigado então por ter aceito esse convite nosso aqui da TV Princesa. Não, eu que agradeço, né? Estar aqui num veículo de comunicação e entre colegas, né? Colegas competentes, colegas instruídos, pessoas que amam a cidade de Varginha como eu amo. Eu sou eloense e por muitos anos eu ouvi a minha mãe ouvindo os comentários do senhor na Rádio Vanguarda, né? Então é uma honra ter o senhor aqui, uma pessoa que muita gente escuta, muitas vezes as pessoas não o conhecem, né? Como que surgiu essa história do senhor no rádio? Olha, isso começou quando eu ainda era adolescente. Naquela época, né, não havia televisão, revistas também não havia, como hoje só tinha umas revistas dos Diários Associados, do Assis Chateaubriand, que era o Cruzeiro, revista semanal. Depois a Manchete, que era da TV Manchete. No resto, era só emissoras de rádio das capitais. O interior já havia emissoras de amplitude modulada, né, de AM, em várias cidades do interior, como aqui de Varginha, uma das mais antigas. A Rádio Clube, né? Foi a primeira rádio. A Rádio Clube de Varginha. Então, eu ouvia a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que foi a maior emissora do país, como nunca outra emissora poderá ser. Ela tinha uma estrutura fenomenal. Basta dizer que tinha 5 maestros, 5 orquestras, os grandes artistas da época, né? Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Orlando Silva, Silvio Caldas, eles ensaiavam à tarde e o maestro fazia o arranjo na hora do ensaio para apresentar no horário nobre. Né? O horário nobre do rádio era das 8 às 10 da noite, das 20 às 22 horas. Hoje esse horário ficou para a televisão, né? Como horário nobre da TV. E o rádio, então, pegou a parte da manhã, com a maior audiência, e à tarde. E à noite também, né? Aqueles que não são noveleiros estão com o rádio. Obrigado. Então, dali de tanto ouvir a Rádio Nacional, me foi despertando uma vontade de também trabalhar em rádio. E fiquei alimentando esse desejo até mais ou menos 18 anos, quando o Silas Sampaio Moraes, que era gerente da Rádio Clube de Varginha, e ficou lá por várias décadas até se aposentar, né? Infelizmente já faleceu. Ele foi então meu professor de rádio. Eu fiz um teste, ele achou que a minha voz era radiofônica e me corrigiu naquele vocabulário, na pronúncia do mineiro, né? De porta, outras coisas mais. Exatamente. Então, com isso aí, eu fiquei muito satisfeito de ter essa oportunidade e aproveitei bem. Né? Logo ele me jogou no programa de auditório, em programa de reportagens de rua, e até hoje, né, eu gosto desse rádio. Futuramente, eu então mudei-me para São Paulo, à procura justamente de outra emissora, onde eu pudesse desenvolver mais, né? Mas a Rádio Clube aqui de Varginha, ela tinha uma amplitude muito grande, né? Muita gente fala que a Rádio Clube AM pegava em várias partes do país e do mundo. Tinha a frequência média a onda tropical ia para até a Europa. A rádio já recebeu várias correspondências de brasileiros passando lá pela Áustria, né? Pela França, pela Espanha. E naquela época também, viu, Aguinaldo, não havia tantas emissoras de rádio hoje que praticamente enche todo o dial, né? É difícil a gente arrumar um lugarzinho assim para poder expandir. Ainda mais agora que todas as emissoras AM vão passar para FM, né? Podem passar. Podem passar. Vai ficar muito caro no início. Mas eu acredito que daqui a alguns anos, né, com o desenvolvimento de aparelhagens, pode ficar mais barato. Né? Foi o nosso caso de pioneirismo lá na Rádio Vanguarda, e naquela época não havia equipamento nacional, só importado, e muito caro. Exatamente. Vamos voltar um pouquinho. Então, antes, o senhor estava falando de São Paulo, que o senhor foi para São Paulo. E aí? Em São Paulo, eu trabalhei na Rádio Tupi, numa temporada, na parte de publicidade. Depois fui para a Rádio Bandeirantes, como locutor, fazendo as férias, né, dos demais locutores.
Depois, já na Rádio Bandeirantes, quando estava em São Paulo, fiz um concurso para o Banco do Brasil, fui aprovado. E o desejo era retornar a Varginha, né, por ser a minha terra, e também por ser arrimo de família, né? Minha mãe ficou viúva, então eu tive que voltar. Mas eu acho que já estava mesmo na hora de voltar. E o senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Isso eu tinha 28 anos. 28 anos. Na volta. Né? Com 28 anos, cheguei em Varginha, logo encontrei a Maria Ângela, os nossos corações se aproximaram, demos as mãos e casamos. Maria Ângela Calil, que dá nome à Concha Acústica, né, que fica aqui no centro da cidade. Uma pessoa ligada muito às artes, poetisa, né? Foi para a grande honra e alegria nossa da família, né? Esta homenagem que o vereador Verde, Lúcio Melo, hoje vice-prefeito, ofereceu à minha família. O nome dela foi acatado pela Câmara por todos os vereadores, com unanimidade, né? E hoje nós temos aí essa lembrança, né? Não pode dizer que a cidade não tem memória. Para algumas coisas tem, não é isso? Agora, para outras, eu acho que não. Mas eu acho que isso também é normal em todo agrupamento de pessoas. Com certeza, com certeza. Voltando aí para Varginha e logo aderi ao Varginha em Foco, porque o fundador do Varginha em Foco, que foi o Djalma Guimarães, juntamente com o Silas Sampaio Moraes, o Djalma era viajante da Mesbla e era, no Rio de Janeiro, radialista. Então ele, com o Silas, né, instituíram o Varginha em Foco. E depois de um ano, esse colega meu regressou ao Rio de Janeiro, porque a Mesbla achou que um escritório aqui não era interessante. Aí então me convidaram para fazer o Varginha em Foco. Aí o senhor ficou com esses dois empregos, então, como advogado do Banco do Brasil e como radialista lá no Varginha em Foco. Como radialista, né? De manhã eu ia para a rádio, redigia o programa, corria para casa, almoçava, tinha uma lambreta, corria para o Banco do Brasil para não atrasar a entrada, de modo que foi uma luta durante alguns anos. E a Rádio Clube sempre funcionou ali no Padre Vitor, desde essa época? Não. Ela funcionou aqui na Praça da Bandeira, né? Praça José Rezende Paiva. A torre era ali. E ali não havia nada, né? Era um cemitério, né? Um cemitério muito antigo. E ali ficava como local para a armação de circos. E a torre da Rádio Clube foi erigida ali. Mas por questões políticas, né? Um chefe político aqui de Varginha forçou para que a rádio saísse dali. Ela foi então para a Avenida Tancredo Neves, próximo lá aquele posto Tupi. Né? Ficou lá uns tempos. Depois então negociaram com uma grande gleba lá onde ela está hoje, para a torre. E os estúdios eram num clube, o clube que foi dos italianos, ali no Calçadão, né, que já foi desmanchado, tinha auditório, tinha frisas, era um local excelente para a rádio, para apresentações artísticas. Ficou lá muitos anos, depois foi lá para onde está o Xerox hoje da Presidente Antônio Carlos. Aí então, foi lá para cima tudo, todo equipamento de transmissão e estúdios. Então, o senhor ficou durante muitos anos no Varginha em Foco, na Rádio Clube, e decidiu, em 1978, fundar a Rádio Vanguarda. Como que é essa história de fundação da Rádio Vanguarda aqui em Varginha? É uma história interessante. Nós tínhamos o meu sócio, um dos sócios fundadores, tinha uma empresa de publicidade volante na cidade. E deu muito certo essa publicidade. Um Jacques Franco de Carvalho era locutor dessa empresa, Antônio. Então, ele me procurou dizendo o seguinte, que nós precisávamos sair, e ele precisava sair, para um ambiente maior, não só de publicidade volante. Então, tivemos a ideia, eu, ele e o doutor Rui Vitor do Prado, juiz de direito já falecido, fomos, então, procurar uma emissora para transferir para Varginha. Se fosse possível naquela época, talvez com política conseguisse, mas não havia assim, uma permissão permanente de transferência de emissoras de rádio. Lembramos então que em Campanha tinha uma emissora de AM que ficava mais fora do ar do que no ar. Olha, vamos lá então ver se nós compramos aquela emissora. Chegamos lá, falamos com o gerente e falou, olha, vocês não devem nem pensar nisso.
o povo campanhense jamais deixará que essa emissora saia daqui. Mas por que vocês então não colocam lá uma FM? Eu falei, FM? Eu falei, tem um canal vago para Varginha de FM. Esse canal, ele fica à disposição até o final do ano. Isso foi começo de dezembro. Sim. Até o dia 31 de dezembro, ele está para Varginha. Depois, se ninguém se interessar, ele, no novo plano do Ministério das Comunicações, ele irá para outra cidade. Naquela época, ninguém se interessava pelas rádios Nem FM. ninguém interessava. Então, nós falamos, não, mas a AM vai ser difícil. Quem que vai escutar a AM? Não tem não tem um rádio receptor, não tem nada. Vamos ver, vamos esperar um pouco. E fomos ali para a Praça Dom Ferrão, tomar uma cervejinha. Sim. E ficamos animados e resolvemos, vamos fundar então a Rádio Vanguarda de Varginha. Isso no começo de dezembro. Constituímos o contrato social com outros sócios que convidamos e mandamos o pedido lá para o Ministério das Comunicações. Simplesmente, eles falaram que não havia mais canal previsto para Varginha. Nós, então, redarguemos, fizemos uma carta, né, até de ameaça de injustiça, dizendo que até o dia 31 de dezembro o canal era de Varginha. Como eles não podiam fazer outra coisa, falaram o seguinte, olha, está no setor competente. Assim que sair de lá, nós daremos notícia. Passou-se um mês, passaram-se 2, 3, 4, um ano. E nada. Nada. A única resposta deles é que estava no setor competente. Depois de um ano e meio, mais ou menos, a Telemig de Varginha inaugurou o seu prédio atual e também a condição de sede regional. E veio aqui, então, para inaugurar esse prédio e a regionalidade da Telemig, o ministro das Comunicações. Aí foi o pulo do gato. Que era o general, né, do Exército. Naquela época nós estávamos sob domínio dos militares, né, da Revolução de 64. Então o ministro Quante de Oliveira esteve aqui. Então nós, sócios da Rádio Vanguarda, eu, mais o Dr. Morvan, que era deputado estadual. O Geraldo Freire era deputado federal e líder do governo do Congresso Nacional. E o Aloysio Ribeiro de Almeida era prefeito da cidade. Então nós tínhamos aí em nossas mãos as maiores autoridades da cidade, do estado e do país, né, da Câmara Federal. Chamamos lá o ministro para um canto e o doutor Morvan, com toda aquela elegância que ele tem ao falar e pedir, falou assim, olha, o ministro, os nossos companheiros aqui, nossos correligionários, que é a palavra certinha, correligionários, estão com uma missão, estão com um pedido lá em Brasília de uma emissora de rádio, já faz mais de um ano, e nós não temos notícia. Aí o ministro pensou, falou assim, eu acho que sei onde está. Assim que chegar lá, eu vou tomar providências. 2 dias após, o prefeito recebe um telegrama de que a licença autorizativa da Rádio Vanguarda iria sair no Diário Oficial do dia seguinte. Então, depois nós descobrimos onde estava o nosso pedido. Aí você vai me contar isso daqui a pouquinho, no segundo bloco, Galvão. Okay. Então a gente volta daqui a pouquinho com Conversa Franca, que está entrevistando hoje o radialista José Galvão Conde. Fique com a gente. Andréia Matos, Contabilidade, bom dia. Dona Andréia, vou transferir. Andréia falando. Oi, meu bem, tudo bem? Pois é, se você também trabalha por conta própria e sua renda depende só de você, é melhor contribuir com a Previdência Social. Assim você garante vários benefícios, como auxílio-doença, salário maternidade, aposentadoria e outros. Ligue 135 ou acesse o site e saiba como ter uma vida mais segura. Ministério da Previdência Social, Governo Federal. Nós voltamos com Conversa Franca, que hoje entrevista o radialista José Galvão Conde. Galvão, então você estava me contando em relação à fundação da Rádio Vanguarda e a esse pedido do ministro, né, que ele mandou uma correspondência para o prefeito, dizendo onde estava esse pedido para a instalação da Rádio Vanguarda aqui. Onde estava esse pedido? Não, ele não revelou onde estava. Nós é que descobrimos, não é? E nem poderia revelar, porque ele estava, naquela época, no SNI. Quer dizer,
era o órgão do governo que controlava tudo. A imprensa. E o nome de vanguarda parece que não foi bem visto, porque as pessoas que atendiam esse pedido não sabiam bem quem eram os sócios. Sim. E não interessava, acredito, saber quem eram, devido ao nome vanguarda, porque havia um movimento contra-revolucionário chamado Vanguarda, né? Vanguarda D2, negócio assim. Vanguarda significa pioneirismo, não é isso? Pioneirismo, À frente do seu tempo, não é isso? Justamente. Justamente foi o que eu usei no jornal da Faculdade de Direito, o primeiro jornal da Faculdade de Direito aqui, chamava-se Vanguarda Universitária. Gostei do nome, né? Os sócios apoiaram, então pusemos Vanguarda. Então eles não sabiam que vanguarda era essa, se estava ligado a algum movimento subversivo. E como as emissoras de rádio e de televisão são consideradas emissoras de grande audiência junto ao povão, Sim. Tudo aquilo que a gente publicava era quase que censurado, era uma autocensura. Muitos jornais de grande circulação chegaram mesmo a ser censurados com um censor lá na redação. Aconteceu isso aqui em Varginha com vocês? Não. Porque depois então que o ministro ficou sabendo quem eram os sócios, imediatamente ele liberou a emissora. Aí foi a nossa grande luta para conseguir equipamento nacional. O equipamento importado era muito caro. Então, a primeira antena que nós conseguimos foi de uma fábrica muito recente, daquela época, de 1978, e demorou muito para nos entregar. Transmissor de frequência modulada, não havia estéreo. Então, nós esperamos que um engenheiro russo, que trabalhava na Telavo, que era uma indústria de válvulas, ele desenvolvesse esse transmissor Telavo para AM e em som estéreo. Está lá na Rádio Vanguarda, ainda como uma verdadeira relíquia. É um armário aí de 2 metros de altura, 1 metro de largura, uma coisa terrível. Hoje, você faz num aparelhinho pequeno, que pode pôr até, de 1000 watts, né, que era, pode pôr até numa mesa, desenvolvido aqui em São Gonçalo, em Santa Rita do Sapucaí. Então tivemos essa grande dificuldade e a fábrica lá demorou muito a nos remeter o transmissor, porque estava esperando um engenheiro do Dentel, né, que era o órgão que hoje foi substituído pela ANEEL. Então esse órgão tinha que homologar esse transmissor na fábrica. A fábrica ofereceu avião, hotel, tudo para eles. Demoraram vários meses para isso. Então, o serviço público, às vezes, né, tem disso. Demora um pouco. Uns para fazer bem, outros também, talvez, por desorganização. Aprovado, então, mandaram o transmissor, ele está lá, né, como um monumento daquela época. Basta dizer que toda a parte traseira do transmissor tem 12 latinhas assim, totalmente envolvida em aço inoxidável e por dentro com cobre, forrada de cobre, só para estéreo. Hoje o estéreo é só uma caixinha. Só uma caixinha. Nós temos 12. Dava um defeito numa daquelas caixinhas, era coisa terrível. Galvão, a gente falou aí um pouco da história da rádio. Isso falou que a rádio ela foi fundada na época da ditadura, né? Mas a Vanguarda sempre teve uma posição muito de independência. Isso às vezes facilitou ou dificultou a rádio nesses anos de existência dela? Não, só facilitou. Porque nós adquirimos credibilidade em nossos noticiários. Isso aí é muito importante, né? Porque depois que você perde essa credibilidade do ouvinte, vai ser muito difícil você recuperá-la. Então, nós temos essa independência que, num momento, né, faz com que a gente tenha que trabalhar só com a publicidade comercial. Não temos aporte de nenhuma prefeitura, de nenhum estado, nenhuma federação. Aliás, uma vez o ex-presidente Lula falou que ninguém poderia reclamar dele, porque ele mandou publicidade para todas as emissoras do país, para todos os jornais, e que ninguém podia reclamar que ele estava
gastando mais, com publicidade mais do que devia. Então nós recebemos aí R$350 de publicidade. Nossa, muita coisa aí. Então ele falou uma verdade, só não falou quanto, né? Exatamente. O senhor estava me contando de um caso quando a Copasa veio para Varginha e a Vanguarda ficou ao lado do povo, né? O povo não queria naquela época que a Copasa viesse para a cidade. Foi difícil naquela época? Foi. Aquela época é o seguinte, nós tínhamos um tratamento de água muito bom. O Dr. Jacido Figueiredo construiu lá no alto, onde a Copasa tem hoje a sua sede, aqueles tanques, né, para depósito da água, para tratamento da água, e realmente aquilo, a Copasa pegou aquilo de mão beijada, já estava tudo pronto. Ela resolveu, então, mas faltava água na cidade, principalmente nas partes mais altas. Por quê? Porque como você não tinha que pagar por relógio, por gasto, você gastava muita água, não tinha economia nenhuma. E assim que a Copasa instalou os hidrômetros, aí sobrou água para todo lado. Então, você reduziu o consumo de água justamente por necessidade financeira, né? Agora, além disso, ela fez também a rede de esgoto, tanques de tratamento do esgoto, né? Coisa que para a prefeitura seria hoje muito oneroso. Então, ela hoje, né, naquela época, ainda não estava na hora de você entregar a Copasa ou a qualquer outro organismo. Mas hoje, a gente pensando bem, vê que ela investiu muito na cidade. Está aí para resolver, né, o caso aí entre a prefeitura, a Câmara, etc. Para ver se eles colocam, não tirar a Copasa aqui absolutamente, mas reduzir um pouco o preço, né? Exatamente. Como que é para o senhor? Então também... nós fizemos aquela parede contra a entrega da Copasa. A Câmara, por um voto de Minerva, né, concedeu, então, o direito da Copasa a explorar o serviço de água. O presidente da Câmara, na época que votou, né? Em Varginha, né? O presidente já faleceu hoje, né? Exatamente. Então, nós vamos respeitar a sua memória, né? Com certeza. E não temos nada hoje a reclamar a não ser o preço. A grande verdade é essa, né? Ela está servindo bem a Varginha e os demais municípios aí da região também já estão apelando para a Copasa. Eu comentei no comecinho do programa que o senhor comentou muitos dos fatos que aconteceram em Varginha, mas também o senhor agiu nesses fatos. O senhor ajudou a construir a cidade como ela está hoje, né? O senhor trabalhou como secretário de turismo, ajudou em muitos carnavais aqui na cidade. Como que é para o senhor ajudar o desenvolvimento? O senhor é de fama, né? Mudou para Varginha com 5 anos de idade, depois com o tempo fora e voltou de novo. Como que é para o senhor ter ajudado a cidade a ser o que ela é hoje? Não, prestei aí os meus serviços, né? Poucos, até diante do que a cidade necessitava. Naquela época, a prefeitura não tinha secretariado. Então, o prefeito recrutava alguns amigos, algumas pessoas que gostavam de Varginha e conheciam os determinados setores para colaborar com a prefeitura. Então, isso aí, eu fui um deles. Fiquei por muito tempo aí na gestão do Aloysio Ribeiro de Almeida, a primeira gestão dele, na gestão do Dr. Jacido Figueiredo, do Dr. João Eugênio do Prado, justamente dirigindo as grandes efemérides da cidade. O dia da cidade, né, 7 de outubro, fazíamos muitas comemorações na rua e no ginásio de esportes José Braga Jordão. Sim. Nessas efemérides patrióticas, 21 de abril, 7 de setembro, etc., também colaborava muito em paradas, né, juntamente com a delegacia de ensino. Então, essas pessoas que tinham vontade, que gostavam de Varginha, amavam essa cidade e poderiam colaborar, nós colaboramos durante muitos anos. Depois, então, eu não sei qual prefeito instituiu, acho que o Dilson Mello instituiu o secretariado. Então, nós achamos que tinha agora gente paga, né? Gente paga e talvez competente para os setores externos da Prefeitura Municipal. E como que o senhor, que notícia que o senhor gostaria de comentar, de dar lá na Rádio Vanguarda, daqui os próximos 10 anos? O que o senhor gostaria de narrar lá na rádio daqui 10 anos, nesse período de tempo? O senhor já relatou muitas das histórias aqui, mas o que o senhor gostaria de ver? Olha, eu gostaria que Varginha
reconquistasse o seu lugar no concerto dos municípios mineiros, né? Varginha sempre foi uma cidade de um povo sofisticado, trabalhador, e nós estamos perdendo muito, não com o atual prefeito, mas já viemos há uns tempos para cá, mas perdendo essa hegemonia na região. Estamos de olho lá em Pouso Alegre, em Itajubá e outras cidades aí que estão desenvolvendo muito. Eu acredito que Varginha, até o final do mandato do atual prefeito, estará bem melhor para que o próximo consiga construir mais, fazer mais pela cidade e pelo povo, né, da cidade. Galvão, infelizmente a gente já está encerrando aqui o Conversa Franca. A gente poderia passar uma tarde inteira conversando aqui. O senhor, como se diz, todas as pessoas que eu conversei para saber um pouco mais da vida do senhor, todos falaram muito bem. Muito bem. Ninguém o criticou, nada disso, assim, somente amigos. Eu queria que o senhor utilizasse esses últimos minutos que a gente tem aqui para fazer essas considerações finais, né? E falar um pouco mais sobre essa história, o que o senhor planeja, né? Não, pois não, Aguinaldo. Eu acho, primeiramente, agradecer, né, a vocês aí, a direção da TV Princesa, ao maestro aí, o presidente e diretor da Fundação Cultural, professor Graça Moura, que está implantando aqui em Varginha o novo conceito cultural. De fato, nós precisávamos muito de alguém que olhasse para isso. Ele, então, com o apoio do prefeito municipal e de outras entidades, ele está fazendo um belo trabalho cultural na cidade. Acreditamos que ele vai deixar aqui um exemplo muito bom para os seus subsequentes que estarão na mesma categoria na Fundação Cultural. Gostaria, então, de agradecer assim, essa oportunidade de ser visto pelo pessoal novo da cidade. Eu sou muito visto, ainda na lembrança, daqueles ouvintes da Rádio Clube, do auditório. O auditório que toda quinta-feira tinha o Rádio Variedades P2, com desfile dos artistas aqui da terra, de calouros, tá? E brincadeiras, né, feitas pelo Zé Braga Jordão, o nome de um grande, né, um grande amigo, que eu lamento muito a sua perda, e o Mauro Teixeira Pai, que eu também lamento, e posteriormente lamento a perda do Targino, que comandou muitos carnavais aqui também. Né? Também. Então, nós... Foi diretor da TV Princesa muito tempo. Foi também. Então, são colegas assim que partiram e que deixaram muitas saudades. A grande verdade é essa. De modo que eu só poderia mesmo passar o meu fim de vida aqui nessa cidade, onde eu tenho meus amigos, onde eu espero contar com esse apoio de todos, né, não só nas minhas decisões pessoais, mas também com relação à radiodifusão e à Rádio Vanguarda. Espero escrever um livro sobre o rádio e a televisão em Varginha. Para isso, eu vou contar com o auxílio do Rafael Barros Filho, né, que é o diretor da Rádio Melodia, e também do Nilson Ribeiro, né, que tem muitos documentos da história da cidade, para então deixarmos aí registrado o nome daqueles antecessores, né, que trabalharam no rádio e na televisão aqui em Varginha. Galvão, muito obrigado. Quero que você esteja nesse livro também. Se Deus quiser. Porque eu ainda não terminei. Bacana. Vocês aqui estarão nesse livro. Tá certo. Então nós ficamos por aqui com mais essa edição do Conversa Franca. Esta e outras entrevistas podem ser vistas novamente em nosso site. Acesse www.varginhacultural.com.br. Entre em contato conosco também pelo 3690-2710 ou 3690-2711. Também pelo e-mail tvprincesa@fundaçãoculturaldevarginha.com.br. Você fica agora com Francisco Pereira e o Jornal Cidade. Mais uma vez, obrigado e até a próxima quarta-feira. Galvão, muito obrigado. Mais uma vez, é uma honra ter conversado com o senhor aqui, viu? A honra foi toda minha e grande alegria desse radialista. Bacana.